Oi pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Desabafa Mamãe e hoje a gente vai falar de um tema super importante que interessa a todas as mamães que já trabalham, que ainda não trabalham e as que estão pensando em trabalhar. Então o tema de hoje é Mamãe foi trabalhar. Bom, no tema de hoje eu lancei lá na fanpage do Facebook que o tema seria esse e muita gente comentou. Eu não esperava ter tantos comentários. Eu coloquei na fanpage do blog, coloquei no grupo do Facebook e coloquei lá no Instagram. Então se você não me segue nessas redes sociais, eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Eu selecionei o que eu achei que estavam, assim, mais parecidos uns com os outros. Separei todas as perguntas aqui numa lista pra eu poder responder as perguntas, né, em relação à minha experiência, já que eu sou uma mamãe que trabalha. E aí eu vou responder pra vocês, tá bom? Então, vamos lá que eu vou tentar organizar as ideias aqui. Vamos lá, então. Então, a Adriana Santos, um beijo, Adriana. Então, quando ela teve a filha dela, ela morava na casa da mãe dela. E ela ficava sempre com a mãe dela lá e a filha dela tava junto, então ela não se preocupava. No segundo filho, ela resolveu parar de trabalhar e ficou com o filho dela até 3 anos de idade. Só que quando ela precisava ir no escritório, ela levava junto. E só agora a filha dela com 15 anos, que ela teve mais um bebê, e aí a filha dela ficava com as crianças dela pra poder sair e fazer as coisas do trabalho. E ela paga pra filha dela porque ela não acha justo a filha dela não receber, já que ela teria que pagar uma babá. E aí ela falou que ela precisa, que os horários dela vão mudar, ela vai começar a estudar de manhã e que ela super apoia mães que colocam a criança na escolinha. Então, um beijo, Adriana, obrigada pela sua pergunta. Gente, eu acho super importante também a mamãe trabalhar, né, e cuidar da vida e fazer o que tem que fazer. Eu acho que se tiver que ficar com a criança em casa, é uma escolha dela. Acho que cada mãe, cada pai escolhe o que é melhor, né? Eu vou lendo as histórias aqui pra vocês e vou respondendo as perguntas. Uma das perguntas que eu mais recebi foi sobre o medo de outra pessoa criar eles. O que eu penso sobre deixar eles, né, com outras pessoas e como eu me sinto em relação a isso. Bom, o Bernardo, quando ele foi pra escola, ele já tinha 1 ano e 2 meses, então eu fiquei com ele até essa data, mas eu voltei pra faculdade, ele tinha 5 meses. Ele ficava com uma amiga minha, super de confiança, amiga da minha família há muitos anos, e assim, no começo eu chorei, eu fiquei muito triste, eu me sentia culpada, mas depois eu percebi que foi melhor pra mim e pra ele, e que tudo continuou igual. Então eu não tinha medo de deixar ele com outras pessoas, a não ser que essas pessoas sejam pessoas confiáveis e pessoas conhecidas. Então ele ficava com essa menina, minha amiga, e depois ele passou a ir pra escolinha só com 1 ano e 2 meses. Já o Rodrigo, quando ele tinha 6 meses, ele ficava com a minha mãe pra eu poder ir pra escola, né, pra faculdade. E aí, quando eu voltei a trabalhar, o Rodrigo já tinha quase 8 meses, ele foi pra escolinha que o Bernardo ficava, que eu super confio. Então, eu tenho medo sim de deixar eles com pessoas estranhas, eu nunca deixei com ninguém que eu não conheço. Então, eles têm só o convívio da escola, que são pessoas que eu conheço, e a minha família, assim, eles ficam com a minha mãe agora pra eu estudar, e eu super confio, porque não tem lugar melhor do que casa de vó, né? Bom, a Nanda Silveira, um beijo, Nanda. Ela deixou aqui pra mim que no caso dela, ela não trabalha fora ainda, mas que ela também não é contra. E o que acontece é que o filho dela, com 6 meses de idade, ela engravidou de novo. E aí ela estava prestes a inaugurar uma loja física de cosméticos, foi muito difícil no começo. Ela desistiu da ideia, resolveu ficar com o filho dela. E aí ela resolveu vender essas coisas online. E ela fica muito feliz porque ela queria poder ajudar o marido dela financeiramente e tal. Só que ela sentiu que essa nova gravidez deu um banho de água fria nela, porque agora ela não sabe o que fazer, ela tá na reta final, né, da gravidez dela. E o mais velho dela, ela pretende sim, né, deixar o filho dela mais velho na escolinha. E a filha novinha, né, o bebê que vai nascer, na sogra dela, pra ela poder trabalhar fora. O que eu achei mais legal aqui é que ela falou que o fato de deixar o filho dela na escola e a nenê dela com a sogra, é que ela não se sente culpada, que isso não vai interferir, ela vai ser menos mãe por causa disso, e que ela pretende sim voltar e concluir os projetos. Então, assim, uma das perguntas também que eu recebi em relação a isso foi como eu fiquei quando eu tive que voltar a trabalhar e se eu pensei em não voltar. Ainda dando esse gancho com a Nanda,
Gente, eu pensei sim em não voltar a trabalhar. Quando eu tive o Bernardo, foi como eu falei pra vocês, eu só voltei a estudar, eu não tava trabalhando. Então eu ficava com ele o dia todo, à noite ele ficava o período que eu tava na faculdade com essa minha amiga. E aí eu ia pra faculdade. Quando eu voltava, ele já tava em casa, porque o Lucas já tinha buscado. Então, trabalhar pra mim foi muito difícil com o Bernardo, ainda mais primeiro filho. Eu fiquei me sentindo muito mal de ter que trabalhar e deixar ele. Então eu resolvi que eu não ia trabalhar, fiquei com ele até 1 ano e 2 meses. Quando eu arrumei o emprego, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, pensei sim em desistir, mas eu tinha que continuar, fazia parte, né, da minha carreira. Outra pergunta também que eu recebi foi se eu trabalho por escolha ou se eu trabalho por necessidade. Gente, eu tô pra dizer pra vocês que é pelos dois motivos. Eu trabalho porque eu preciso ajudar aqui em casa e eu trabalho porque eu me sinto bem assim. Eu tô estudando, eu quero seguir uma carreira, né, uma carreira minha, né, profissional, e eu quero ter os meus filhos, então eu quero poder casar essas coisas, deixar eles em lugares confiáveis, com pessoas confiáveis e que isso não traga nenhum tipo de malefício pra eles. Então, eu acho que, Nanda, você tá super certa. Um super beijo pra você, obrigada pela participação e boa sorte, tá bom? A Juliana Palma, minha amiga, um beijo, Ju. Ela disse que ela acha importantíssimo, né, a gente abordar esse assunto aqui, porque muita mãe se sente culpada pra voltar a trabalhar. E aí ela disse que ela tem um vídeo falando sobre isso e tal. E ela disse aqui que é super importante a gente parar pra pensar que tem muita gente que não deixa o lado profissional porque foi mãe, mas tem muita gente que não deixa o lado profissional porque realmente precisa, tem necessidade em trabalhar. Então acho que quando trabalhar é uma necessidade, você não pode simplesmente abrir mão disso se você não tiver um plano B pra poder ficar com seu filho. Eu acho super importante a gente acompanhar, né, esse crescimento deles, essas fases que nunca mais vão voltar, mas eu acho também que a gente tem que ponderar e colocar as coisas no lugar e ver o que realmente é necessário dentro de casa, até porque pro bem-estar do nosso filho, né, dos nossos filhos, a nosso lado financeiro, nosso lado psicológico também, ele tem que estar bem. Uma coisa que eu sempre pensava quando eu queria trabalhar era que eu passava muito tempo dentro de casa com eles. Até no outro vídeo eu até comentei com vocês que essa coisa de ficar em casa lavando, passando, cozinhando e só tendo essa vida de doméstica e de mãe, ela deixava a minha cabeça muito cheia. Então eu ficava muito cheia de coisa ao mesmo tempo e serviço de casa, pra quem é as mamães que não tem nenhuma pessoa que ajuda dentro de casa, né? Vocês vão me entender, mas cuidar de casa, cuidar de filhos é um trabalho estressante, é uma coisa que deixa a gente muito zonza. Então eu sentia a necessidade de poder ter outras pessoas pra conversar, conviver numa rotina, e eu sabia que se eu voltasse a trabalhar ia ser muito difícil, principalmente depois da chegada do Rodrigo. Do Rodrigo também envolveu todo aquele papo de amamentação, que eu não queria deixar de amamentar e tal, tanto que eu voltei a trabalhar, o Rodrigo já tinha parado de mamar com 7 meses, então eu não me senti tão culpada assim. A gente sempre fica com aquele aperto no coração, né? Como é que vai ser, se o amor vai ser igual, se não vai, se a criança vai começar a obedecer a pessoa que ela tá, né, que é a pessoa que tá cuidando e não você. E gente, isso é uma bobagem. O Bernardo foi pra escolinha com 1 ano e 2 meses. Eu tinha muito medo dele ter mais amor na tia da escola do que em mim. E isso não é verdade, isso não aconteceu. O Bernardo é super ligado a mim, super ligado ao pai, ao irmão, à casa, aos amiguinhos, assim, do convívio dele, sem ser da escola. E ele tem muito amor na escola também. Então eu acho que se você tiver um tempo de qualidade com seu filho, se você estiver se dedicando 100% a ele quando você está com ele, eu acho que a criança não esquece do seu amor por ele e nem deixa de te amar, né? Igual. Então acho que isso é bobagem, não precisa ter medo não. Laís e Caroline, um beijo, Laís, e ela colocou aqui que ela tem muito ciúme de deixar o filho dela com outra mulher ou com outra pessoa e que dói muito o coração dela saber que outra pessoa tá com ele mais tempo do que ela, e ela pediu pra eu tratar disso. Foi como eu falei, Laís, eu acho que se você tem um tempo pra você, que você tá trabalhando, que você tá estudando, que você tá fazendo alguma coisa, mas se você passa outra parte do seu tempo com o seu filho, essa parte de tempo que você passa com ele, nesse período, você pode se dedicar totalmente a ele. Fazer atividades com ele, dar muito carinho, muito amor, botar pra dormir, sabe? Fazer uma comidinha. Eu acho que isso não vai fazer de você menos mãe e ele não vai te amar menos por isso. A Juliana até falou uma coisa aqui que eu achei super legal, que a mãe dela sempre trabalhou e ela tem um super orgulho da mãe dela. E que ela, se ela parasse de trabalhar, porque a Ju é uma mamãe que trabalha, ela tem o Matheus e o Arthur e ela trabalha também, ela é professora assim como eu, e ela fala que se ela parasse ela ia se arrepender. Então eu acho que eu também me arrependeria. Às vezes eu tô muito cansada. É que assim, o meu trabalho, eu sou professora, então eu tenho férias 2 vezes por ano. Então toda vez que tem feriado, alguma coisa, a gente tem o feriado prolongado. Às vezes a gente tem
alguns dias assim, né, de atividades na escola, que a gente sai mais cedo, eu faço meu horário lá na escola, de acordo com os horários das aulas, então eu tenho bastante tempo pra ficar com ele, fora os finais de semana que eu também tenho, né, então esse tempo é o tempo que eu aproveito pra estar com eles, mas eu penso daqui a um tempo que eu quero seguir, né, uma outra profissão, uma outra carreira, eu penso daqui a um tempo como é que eu vou administrar esse tempo pra poder ficar com eles, mas eu vejo tanta gente que é mãe, que é pai, que trabalha, afinal alguém tem que sustentar a casa, alguém tem que cuidar de tudo isso. O meu marido trabalha, ele passa a maior parte do tempo fora e o amor dos meninos por ele é tão imenso, é tão lindo de ver, então eu acho que o fato do papai não estar presente não significa que o papai ame menos. Sabe, eu acho que é diferente os pais que passam muito tempo fora e não dão atenção pros filhos. Eu tenho vários casos, né, de alunos assim, de pessoas que eu conheço, que as crianças, depois que vão crescendo, né, viram adolescentes, cobram muito isso. Teve até alguma mamãe aqui que falou pra mim se eu ia me arrepender com o tempo, daqui a um tempo, se eu tenho medo de alguém falar sobre isso, que meu filho não teve tempo, que eu não tive tempo pra ele. Quem me deixou essa pergunta foi a Patrícia Tavares. Um beijo para ela, escreve pro blog Sussurros Gocalita, a mãe da rainha Alice. Ela deixou aqui que ela voltou a trabalhar quando a Alice tinha 5 meses, que foi terrível, que ela teve que deixar, e hoje ela se cobra muito por não ter passado tanto tempo com ela, né, por ter passado tanto tempo fora. O que conforta o coração dela é saber que ela tá fazendo isso pra dar o melhor pra Alice. Então eu achei isso genial, porque ela me perguntou em relação a isso que eu tava falando pra vocês, se eu tenho medo de futuramente alguém me fazer, sei lá, um deles me perguntar: mãe, você não passou tanto tempo comigo quanto eu precisava. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque a minha mãe trabalhou muito a vida toda, e a minha mãe, eu nunca cobrei isso da minha mãe, dela não ter ficado comigo, porque a minha mãe sempre foi uma mãe muito presente. Então é a mesma coisa com o papai. O papai geralmente, né, o homem da casa que sai pra trabalhar, e ele passa um tempo fora. Eu acho que quando o papai tá em casa, se ele passar um tempo de qualidade com o seu filho, né, com o filho dele, eu acho que isso não vai ser cobrado. Então eu acho que não, amiga. Um beijo, obrigada pela sua pergunta. Bom, vamos lá, teve mais comentários aqui. A Fabiana Chaves, ela disse que ela teve que deixar o trabalho pra cuidar da bebê dela, pois ela mora em outra cidade e que não tem os pais dela e que não teria outras pessoas de confiança pra cuidar. Foi como eu falei, eu jamais deixaria os meus filhos com alguém que eu não tenho confiança só pra poder ir trabalhar. Eu consigo trabalhar porque eu tenho ajuda, né, da escola que eu deixo eles, a minha mãe busca eles pra eu poder estudar. Então a gente tem que fazer toda essa dinâmica pra saber como vai ficar. Mas eu acho que deixar com alguém que eu não confio, eu concordo com você, eu também não deixaria. A Juliana, um beijo, Juliana Ribeira, ela perguntou se eu trabalhava antes do Bernardo, quando eu morava sozinha, e se foi imposição do Lucas eu voltar a trabalhar, né? E por que eu quis voltar a trabalhar? Porque eu quis voltar a trabalhar, eu falei pra vocês, porque eu me sentia muito entediada em casa, ficava com a cabeça cheia de coisas e acabava me estressando. E se foi o Lucas que impôs isso. Não, o Lucas nunca impôs pra mim que eu tinha que voltar a trabalhar, ele nunca fez isso. Então eu voltei a trabalhar por livre e espontânea vontade, e quando eu morava sozinha eu não trabalhava, eu só estudava porque meu curso era integral, então eu não tinha horário pra trabalhar. Então eu fui voltar a trabalhar, o Bernardo já tinha 1 ano e 2 meses. Muitas mamães aqui deixaram pra mim que realmente desistiram de trabalhar, desistiram de poder seguir em frente a carreira pra poder ficar com o bebê, pra poder ficar cuidando do bebê. Então eu super entendo, foi o que eu falei, eu acho que cada um sabe da sua necessidade. Eu achei até engraçado que a Marina Silva, um beijo Marina, ela deixou aqui: Paloma, eu não trabalho, mas eu acho que deve ser bem difícil deixar o bebê pra trabalhar, e ela quer ver se ela volta a trabalhar o ano que vem, mas primeiro ela tem que preparar o psicológico, pois ela é aquele tipo de mãe que acha que ninguém vai cuidar melhor do que ela. Pois é, Marina, isso acontece mesmo. Eu até recebi uma pergunta aqui que quando eu tô trabalhando, se eu fico pensando como é que estão cuidando dos meninos e como eles estão lidando com isso. E realmente, eu fico pensando sim, no começo eu pensava: será que estão dando banho? Será que estão trocando certinho? Será que tá comendo? Será que isso? Será que aquilo? Na escolinha eu acho uma dica, né? Me perguntou até pra escolha de escolinha ou avós. É claro que com os avós, gente, às vezes tá melhor do que com a gente. Mas na escolinha, uma dica que eu dou é vocês procurarem uma escolinha. Eu tenho um vídeo falando sobre a escolha da escolinha, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas a escolha da escolinha, acho que o principal é saber a rotina que eles têm lá. Os meninos têm agenda, então o dia deles é todo cronometrado pra mim, tudo o que acontece. Então eu sempre sei os horários que eles comeram, a quantidade de fralda que trocou do Rodrigo, banhos, sono, tudo isso. Então eles sempre relatam pra mim qualquer problema, ela sempre liga, me liga no celular, liga pra minha mãe, eu ligo pro meu marido buscar. Então assim, eu tenho esse monitoramento, mesmo que de longe, 24 horas por dia neles enquanto eles estão lá. Então eu acho super importante, pra mim é uma super dica. Mas eu acho, Marina, que se você ainda não se sentiu preparada, espera mais um pouco, e quando você se sentir bem e preparada pra isso, aí você coloca o seu baby na escola, tá bom? Um beijo, obrigada por participar. A Cristiane
O sobrenome dela é Desplanches, eu espero estar falando certo. Um beijo, Cristiane. Ela deixou aqui que ela decidiu voltar a trabalhar quando o filho dela tinha 1 ano. Com mais 10 meses ela já colocou ele numa escolinha, né, no período, pra ir se acostumando, ela e ele. E que no primeiro dia de trabalho foi muito difícil ter que deixar ele o dia todo. Que ela lembra que chorava muito e perguntava o que eu tô fazendo aqui. E que hoje em dia tem 5 meses que ela trabalha e já tá todo mundo super acostumado. E é bom porque assim ela se sente, a gente não fica, né, preso o dia todo, nem ele preso o dia todo. E aí ela mandou um beijo, pediu pra eu mandar um beijinho pra ela. Então um beijo pra você e pro Gustavo, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Gente, eu acho isso super bacana de ser comentado, porque assim, quando a criança fica muito em casa, eu já vi algumas mamães fazendo vídeo aqui no YouTube sobre isso. O Bernardo ficava em casa, quando eu decidi trabalhar, um quesito que eu pensei também foi isso. Eu pensava, o Bernardo vai ficar em casa, será que é bom pra ele? Será que é saudável pra ele ficar em casa direto comigo? Será que ele não tá precisando de companhia, de outras crianças pra brincar? Talvez nessa fase ele ainda não falava quase nada, ele não andava direito, assim, ele cambaleava ainda antes dele fazer 1 ano. Quando ele completou na idade de ir pra escolinha, ele não falava nada ainda, ele ainda usava fralda. E eu pensei nesse quesito também, comecei a pesquisar, conversar com outras pessoas e muita gente falando pra mim que seria bom pra ele, pro convívio dele com outras crianças. E realmente é uma coisa que faz muito bem pra eles. Eu senti isso, né, quando eu voltei a trabalhar. Eu acho que voltar a trabalhar é uma coisa que a mamãe tem que, além de tudo, pensar se isso é uma necessidade, se realmente isso não for uma necessidade, mas for uma vontade, eu acho que tem que ser respeitado. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente tem que lembrar de todas as coisas que a gente era antes de ser mãe. Uma delas, se a gente tinha essa vontade de ser profissional em alguma área, se especializar em alguma coisa e crescer profissionalmente, eu acho que o fato da gente ser mãe, isso não deve ser deixado de lado. Acontece que agora a gente vai ter que balancear a questão de querer ser profissional com a questão de ter um bebê em casa. Então eu acho que o mais importante é a gente saber balancear essas duas coisas. Se tudo isso ficar balanceado o suficiente, eu acho que é imprescindível a escolha de voltar a trabalhar ou não. Eu acho que isso fica muito a critério da mamãe, né? A mamãe tem que saber qual é a hora certa de trabalhar ou não. E se a escolha da mamãe for ficar em casa, se dedicar ao filho, também tem que ser respeitado. Eu acho super válido uma boa conversa. E eu achei muito legal aqui que a Luma Balbinotti, um beijo Luma, ela deixou que o maior dilema quando ela voltou a trabalhar era saber que a filha dela não pegava mamadeira de jeito nenhum e ela acabou sofrendo muito com isso, né? As duas sofreram muito. Essa coisa do peito e tal. Muita gente me perguntou, quando eu voltei a trabalhar, o Bernardo não mamava desde os 3 meses por causa da alergia dele, como eu já contei pra vocês, e o Rodrigo mamou até os 7 meses, que foi exatamente quando eu voltei a trabalhar. Então ele pegou a mamadeira com um pouquinho de dificuldade, mas foi um pouco antes de eu voltar a trabalhar, então não teve nenhum tipo de sofrimento, digamos assim, né? Ele se acostumou bem, digamos assim, então não teve nenhum tipo de problema. Mas eu acho que essa coisa de alimentação e toda essa rotina da criança, você tem que tentar estabelecer antes, se você for mandar a criança pra escola, é tentar estabelecer isso pra que você não vá sofrer com isso, né? Da criança tá lá na escola e você não sabe se ela tá comendo, se ela não tá. Uma coisa que eu pensava muito era isso, principalmente com o Rodrigo, né, que já foi pra escola mais novinho, eu pensava, a introdução alimentar dele eu quero fazer, a mamadeira eu quero fazer, eu quero ensinar o máximo de coisas pra ele em relação a isso antes dele entrar. Eu não queria que ele aprendesse a comer na escolinha com outras pessoas, eu não queria que a primeira papinha dele fosse na creche, eu não queria nada disso. E graças a Deus eu consegui essa adaptação com ele, então acho que é a angústia de várias mamães também, né? Outra pergunta que eu recebi aqui foi sobre mudança de hábitos e adaptação na escola. Como é que foi essa mudança? Gente, essa mudança aconteceu muito naturalmente, ela foi acontecendo ao longo do tempo. E eu me lembro de que eu sabia que os horários iam ficar apertados, que eles iam ter que começar a acordar muito cedo. Então, pouco antes de eu começar a trabalhar mesmo, assim, de saber que os dias seriam aqueles, eu comecei a acordar um pouco mais cedo com eles. Comecei a mudar os horários de alimentação deles, pra eles irem se adaptando. Eu acho que uma dica importante é você tentar adaptar os horários do seu filho de acordo com os horários que você vai ter no trabalho. Tanto de alimentação, quanto de hora de sono, hora de acordar. Eu acho que toda essa rotina de banho e tudo tem que ser adaptado em relação aos horários que você vai estar com eles. Então eu fui adaptando com os meninos e deu super certo, então é uma dica que eu dou pra vocês. Tentem adaptar os horários de acordo com os horários que vocês vão ter disponíveis a partir do momento que vocês começarem a trabalhar, né? E outra pergunta que eu recebi também que eu achei super legal é que se eu pudesse, eu ficaria em casa com eles ou eu ia trabalhar de qualquer jeito, se eu trabalho por gostar ou por necessidade. Como eu respondi pra vocês, pelos dois, eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar em contato com outras pessoas, de poder desenvolver as coisas que eu levei anos pra estudar, né, na universidade, e eu preferiria trabalhar de qualquer maneira.
Sendo muito sincera, gente, de verdade, eu gosto muito de ficar com os meus filhos, muito. O Bernardo foi uma escolha, eu fiquei até 1 ano e 2 meses, o Rodrigo eu fiquei com ele até 7 meses. E de verdade, hoje eu tenho uma ligação com os meus filhos inexplicavelmente linda. A gente é muito ligado um no outro, eu amo os meus filhos mais que tudo na minha vida. Mesmo assim, eu não deixei o lado profissional, assim, meio que esquecido. Durante muito tempo, antes de ser mãe, eu sempre pensava que mesmo sendo mãe, eu ia voltar a trabalhar, eu ia fazer as coisas. Depois que a gente é mãe, as coisas mudam um pouquinho de figura. Na verdade, o que eu mais pensava era se eu ia conseguir resistir a isso, se eu ia conseguir me separar deles. Então, a licença maternidade foi um período que eu fiz, assim, um possível pra poder aproveitar ao máximo, né, desse pouquinho de tempo com eles. Tava terminando o vídeo, minha câmera desligou, acho que acabou a memória do cartão e acabou a bateria dela. Então eu vou terminar de filmar o vídeo aqui pra vocês, então desculpa pela imagem que também já escureceu, não tá muito bom o áudio, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo direitinho, tá bom? Bom, vamos lá. Teve mais um monte de comentários aqui, eu fiquei perplexa com a quantidade de comentários legais que a gente recebeu aqui. Então eu vou ler mais um pra vocês aqui pra poder fazer um resumão. A Silmara Brandão, ela disse... Um beijo, Silmara. Ela disse que esse assunto é exatamente o que ela tá vivendo, porque ela quer colocar a Laura, filha dela, na escolinha que vai fazer 2 anos. Por ela ser filha única, ela não tem primos da idade dela, é difícil, como ela passa o dia inteiro sozinha. E ela fica muito mal de ver que ela passa o dia inteiro sem atividade. E ela quer muito fazer alguma coisa que ela goste. E que ela se sente horrível sem ter uma atividade pra ela fazer, independente do que ela queira. E, tipo, o que a gente acha que ela deve fazer. Silmara, o que eu acho que você deve fazer é o seguinte. Se você tem vontade de colocar sua filha na escolinha, se você acha que ela também tá sem atividades, ela não tem companhia, foi como eu falei, isso também era um dilema pra mim, mas foi um ponto crucial pra escolha da escolinha pro Bernardo. Eu achei que seria muito bom pra ele e por experiência própria, posso te dizer, foi ótimo. O Bernardo se deu super bem, ele adora a escola. Ele adora a companhia dos amiguinhos, dos coleguinhas, ele adora trazer as atividades pra fazer em casa, chegar em casa e me contar o que ele fez. Então é uma coisa muito legal, uma coisa muito boa que eu acho que vai fazer muito bem pra sua bebê. Então confia que eu acho que você vai gostar, tá bom? Depois volta aqui pra me contar. Um beijo. Gente, a Lavínia Firmo Lopes, um beijo, Lavínia. Ela contou uma história bem legal aqui pra mim, ela deixou, né, um relato aqui, mas resumindo, ela disse que, por opção, ela escolheu ficar com a filha dela e acompanhar 24 horas por dia do filho dela, porque ela teve várias experiências familiares, que a sogra dela, o sogro, não eram muito presentes na vida do marido dela, e que ela sente, né, isso no marido e nos cunhados, que eles sentem muito isso. Então ela me contou aqui que por esse motivo, que ela não julga, assim, que ela acha que se por acaso a pessoa tem que deixar, não tem jeito, é uma escolha que às vezes é até inevitável, mas ela contou aqui pra mim que ela escolheu ficar com a filha dela, ela escolheu se dedicar 24 horas por dia. Eu achei bem legal sua história, Lavínia, obrigada por ter compartilhado comigo, tá bom? Fiquei muito feliz. E assim, eu acho que se é uma escolha sua, se você tá feliz com isso, bola pra frente. Se você quer ver sua filha crescer, quer estar com ela o tempo todo e escolheu isso pra você, eu espero muito que você esteja feliz e que ela esteja muito feliz com a sua companhia também. Eu acredito que com certeza ela está. E muito obrigada pela sua participação e pela sua história que você contou aqui pra gente, tá bom? Um beijo pra você. Gente, esse vídeo já ficou enorme, já ficou gigante. Resumindo, eu queria só dizer algumas coisas pra vocês. É assim, eu acho que o momento de trabalhar, quem sabe desse momento exato, somos nós. Nós que vamos sair de casa e vamos escolher deixar nossas crianças na escola, ou com os avós, ou com o babá, ou com alguém, ou ficar em casa e se dedicar 24 horas por dia a eles. Eu acho que é muito complicado quando a gente fala sobre isso, porque muitas pessoas têm opiniões contrárias, muitas pessoas acham que a gente não deve se dedicar. Eu já vi até algumas pessoas dizendo que se você escolhe ser mãe, você já devia ter deixado isso de lado, o fato de querer trabalhar. Eu não concordo com isso, eu acho que cada pessoa sabe o melhor momento pra fazer tudo na vida, né? Então eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu só queria dividir um pouquinho aqui da minha experiência, contar mais uma vez a história de vocês. O Desabafa Mamãe, ele tá acabando. A gente tem acho que mais 1 ou 2 semanas só que ele vai pro ar. Semana que vem eu vou lançar o tema mais cedo, tá bom? Aí na fanpage, porque eu tenho uma surpresinha, um vlog especial de alguns dias que eu vou estar fora e eu quero muito compartilhar com vocês. Eu sei que já tem gente curiosa querendo saber o que é, mas ainda não vou contar. Então, o Desabafa tá chegando ao fim e eu queria muito que vocês deixassem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acham que mais pra frente eu poderia lançar de novo, porque tem tantos temas que eu ainda quero falar, tem tantas coisas que eu ainda quero compartilhar, então tem muita coisa assim que
eu acho que fez bem tanto pra mim falar, quanto pra outras pessoas poderem dividir também. Então eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Então cada mamãe aí que tá do outro lado me assistindo, espero que tenha ajudado vocês, espero que o Desabafa de hoje tenha ajudado. Eu sou uma mamãe que trabalha, eu sou muito feliz, os meus filhos são muito felizes, são crianças muito amadas e que nos amam também muito, apesar da gente estar trabalhando fora, não passar o tempo todo com eles. Eu quero muito aproveitar minhas férias com eles agora, que vai chegar rapidinho, daqui 3 semanas eu tô de férias, vou poder ficar com eles até o final de janeiro. E eu espero muito que você, seja escolhendo trabalhar ou não, que você tente se dedicar ao máximo à vida do seu filho. E como diz a Lavínia, ela disse que o tempo é implacável, né? Ele não perdoa e realmente. Então eu acho que a gente faz escolhas na vida que muitas vezes a gente pode voltar atrás, sim. Muitas mamães desistiram de trabalhar para poder ficar com o filho. E eu acho que a gente não deixa de ser menos mãe por escolher seguir uma carreira ou não. Tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da série. A série ainda vai ter mais uns 2 ou 3 episódios. Eu quero continuar. Se vocês acham que o Desabafa Mamãe tem que continuar, deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Acessa lá a fanpage do Facebook, dá um curtir, que eu sempre deixo todas as atualizações do blog por lá, tá bom? E segue a gente lá no Instagram. Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!